estando ainda convosco, importava se cumprisse tudo o que de mim está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então lhes abriu o entendimento para compreenderem as Escrituras. E lhes disse: assim está escrito, que o Cristo havia de padecer, ressuscitar dentre os mortos no terceiro dia, e que em seu nome se pregasse arrependimento para a remissão de pecados a todas as nações, começando de Jerusalém. Vós sois testemunhas dessas coisas. Amém? Poder se sentar, ficar à vontade. Irmãos, Deus, ele, através da lei de Moisés, ele falou a respeito das coisas que iriam acontecer para que os seres humanos alcançassem a salvação. Para você que é estudioso da Bíblia, que já leu sobre como se desenrolou a história da entrega das Escrituras para o povo de Deus, nós sabemos que Deus, ele, no Monte Sinai, ele brada desde os céus, ele fala no meio do fogo, no meio da escuridão, e ele entrega uma lei perfeita para um povo imperfeito. Os 10 mandamentos foram entregues ali no Monte Sinai, e Deus, ele instrui o povo segundo o que Deus saberia que o ser humano não conseguiria fazer, mas que ele entrega a lei para que fosse cumprida. E aí dentro do seu coração você pode imaginar como o ser humano pode receber uma lei perfeita se ele é imperfeito, como o ser humano pode obedecer a algo que ele no fundo não vai conseguir. Sempre nós erramos, sempre nós deixamos a desejar em alguma coisa na nossa vida. E aí aquele que olha a lei sem o Cristo, ele está fadado ao fracasso, ele está fadado à desistência nas coisas do Senhor. Porque pela lei ninguém será salvo, é o que a Bíblia diz, pela lei não há salvação. A lei, ela aponta o pecado, ela aponta o que é o erro do ser humano, ela aponta o que está errado no ser humano. A lei não foi feita para salvar o ser humano, ela foi feita para mostrar a condição que o ser humano está diante de Deus, para ele reconhecer os seus pecados, para ele se aproximar do Cristo Salvador. E aí a palavra de Deus diz, irmãos, que aquele que não é sensível, não entende essa verdade, que precisa de um Salvador, como ele vai procurar? Como ele vai desejar a salvação? Primeiro você tem que se debruçar sobre o problema, primeiro você tem que olhar o que está de errado, para depois você procurar resolver o problema. Então tem uma palavra aqui, irmãos, que eu quero que vocês prestem bastante atenção, que essa palavra, às vezes muito não entende o significado dela, mas é necessário a gente saber o significado dela, que é indolência. O que é indolência? Você sabe o que é indolência? Pessoa que não sente dor, pessoa que não é sensível, que não se preocupa, que não se esmera, que não se dedica sobre algo, que aquilo não importa para a pessoa. Você está falando, a pessoa nem está prestando atenção, você está falando, a pessoa nem se importa com aquilo. Por quê? Porque ela não entendeu a importância que tem. E aí, sem sensibilidade, sem se debruçar sobre aquilo, como você vai reconhecer a importância de Cristo? Primeiro a gente tem que ver o que está de errado. E Efésios capítulo 5, versículo 14, fala um pouco sobre isso. Por isso é que foi dito: desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e Cristo resplandecerá sobre ti. O Cristo te esclarecerá. Se você não entender que você tem que se despertar para as coisas do Senhor, se voltar para as coisas do Senhor, como Deus ele vai te esclarecer sobre Cristo Jesus, sobre o que tem que ser feito? Então é para os interessados, é para aqueles que se preocupam, aqueles que olham e falam, realmente, precisa de ter uma atenção especial, eu quero buscar a Deus. Sabe para quem Deus responde? É para quem busca.
Aquele que bate se abre, aquele que busca encontra, aquele que pede recebe, é o que se preocupa, o que sente alguma coisa. Salmo 37, versículo 4 fala: agrada-te do Senhor, que Ele concederá os desejos do teu coração. Então, se você tiver desejo no seu coração, é onde Deus ele vai te chamar para você se agradar dele, para esses desejos serem realizados. Se você não tiver vontade nenhuma, se você for preguiçoso, for acomodado, só pensar em ficar tranquilo na sua casa, em deixar acontecer as coisas, não vai acontecer nada na sua vida. Agora, se você for preocupado, for dedicado em entender por que Deus te trouxe aqui, por que Deus está com a Bíblia Sagrada à nossa disposição, por que tudo está se cumprindo, aí Deus ele vai te chamar para te explicar. Então Deus explica para pessoas que estão acordadas, que estão despertadas, que estão atentas, que estão pedindo, que estão batendo, que estão se preocupando em receber alguma coisa. E aí, irmãos, aqui como essa palavra diz, na Escritura Sagrada, no Antigo Testamento, a lei sem Cristo Jesus era incompleta. Então, quando a lei de Moisés foi entregue, dentro da lei de Moisés, estava falando também sobre Cristo. Dentro dos Salmos, estava falando sobre Cristo. Os profetas anunciavam a chegada de Cristo. Então, Jesus chegou por causa de um anúncio feito antes. Aqueles que leem Moisés, que leem os Salmos, que leem os profetas sem entender que Cristo é o cumprimento de toda a Escritura, eles vão simplesmente se frustrar na leitura da Bíblia Sagrada. O Antigo Testamento, sem o Novo Testamento, ele é incompleto. Ele só funciona se tiver o cumprimento das Escrituras em Cristo Jesus para a humanidade. E aí, vamos lá para Salmo 55, 12. Com efeito, não é inimigo que me afronta. Se o fosse, eu o suportaria. Nem é o que me odeia que se exalta contra mim, pois dele eu me esconderia. Mas é tu, homem meu igual, meu companheiro e meu íntimo amigo. Juntos andávamos, juntos nos entretínhamos e íamos com a multidão à casa de Deus. Salmo 55, 12. Sabe de quem está falando aqui? De Judas Iscariotes, o que traiu Jesus. Então essa passagem aqui fala que Jesus, ele era amigo íntimo de Judas Iscariotes. Ele conversava com ele, eles iam para a casa de Deus juntos, eles estavam juntos ali. E a palavra de Deus diz que Jesus, ele falou, se fosse um estranho que tivesse me traído, eu o suportaria, mas foi o meu melhor amigo que me traiu. Foi aquele que eu mais confiava. Aquele que, como fala em Salmo 41, 9, ó. Salmo 41, 9. Até o meu amigo íntimo, em quem eu confiava, que comia do meu pão, levanta contra mim o calcanhar. Ou Jesus, ele se refere àquele que come comigo o meu pão, aquele que está na minha mesa, aquele que está na comunhão comigo, que está na casa do Senhor, que faz tudo em comum. Esse é o que levanta o calcanhar, o que se dispõe a me trair. E essa palavra aqui se cumpre na Santa Ceia. Quando Jesus foi traído, aquele que estava na mesa junto com Jesus, pegou do pão na mesa de Jesus, e ele estava traindo Jesus. Vocês viram? Se nós não interpretar os Salmos, os profetas, a lei de Moisés, sem o cumprimento de Jesus, não tem sentido. E aí continua falando, Isaías 53, versículo 3. Mas ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, pelas suas pisaduras fomos sarados. Olha só.
Então aqui eu quero que você preste bastante atenção. No começo, irmãos, não foi fácil. Quando Jesus chegou, quando ele foi cumprir as Escrituras, para implantar o Evangelho, para que a palavra de Deus fosse lida, fosse falada, para que a palavra de Deus chegasse até nós, começou com Jesus tendo que suportar o sofrimento ali na cruz do Calvário. A palavra de Deus diz que Deus determinou desde os céus que para ocorresse a conversão das pessoas, tinha que ter uma batalha na mente das pessoas em relação ao que Jesus Cristo fez na cruz do Calvário. A palavra de Deus diz que o amor de Deus nos constrange. Quando uma pessoa ela olha para a cruz, vê Jesus morrendo ali e não sente nada, e não percebe o que aconteceu ali, que não sente a dor, não sente nada, é insensível, é indolente, como é que a pessoa vai ser salva? Você viu só que tanto que é importante? Se a cruz de Cristo, se o sacrifício de Jesus Cristo não te traz mudança na sua vida, não faz você mudar de vida, não faz você se converter, não tem outro sacrifício, irmãos. É só um sacrifício que aconteceu para a salvação da humanidade. Aquele que não se importa, aquele que continua pecando, depois do sacrifício de Jesus Cristo, acabou o plano de salvação para você. Não tem mais outro plano de salvação. Se não for suficiente, não tem como você ser salvo mais. Por isso que você tem que ficar ligado. Por isso que você tem que estar atento. Tem pessoas que não se convertem, tem pessoas que passam dentro da igreja o tempo inteiro, continuam nos mesmos hábitos, participam da Santa Ceia e não mudam. Não percebem o que Deus quer que perceba, não sentem o que tem que sentir quando está na presença de Deus. Você viu, colocou 3 adorações aqui. Você tirou amanhã para adorar a Deus? Para que você veio aqui nesse lugar? Não foi para adorar a Deus? Não foi para buscar o Senhor nesse lugar? Qual que é o motivo de você estar aqui? É de você agradecer o sacrifício que Jesus fez na cruz do Calvário por você. O culto onde mais tem que ter sensibilidade é no culto da Santa Ceia. Você tem que vir com um propósito, você tem que vir com o objetivo de chegar para o Senhor e falar: eu te agradeço porque o Senhor mandou Jesus Cristo morrer na cruz do Calvário para me perdoar dos meus pecados, para me livrar da condenação, para que eu não sofresse. O Senhor sofreu por mim. O Senhor me livrou da condenação eterna, do sofrimento eterno. Eu estou livre. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, ou seja, Jesus te livrou do inferno. Você não está feliz com isso, não? Jesus te livrou do sofrimento eterno. Isso não é suficiente para você chegar na igreja, olhar para cima e falar: graças te dou, Senhor, por esse sacrifício? Ou será que você vai ser insensível? Vai chegar aqui e ficar como se fosse um culto comum? Porque você não tinha outro lugar para ir, porque alguém te chamou? Só por isso que você veio na casa do Senhor? Fala, levanta para adorar a Deus. Parece que tem preguiça de levantar. Não precisa do pastor te chamar para adorar a Deus, não, irmão. Você tem que saber da sua espontaneidade, da sua alegria de saber que você está aqui para adorar o Senhor. Não é por causa do pastor, não é por causa da irmã que está louvando ali que você vai louvar. É porque você entendeu que Jesus morreu por você e te perdoou dos seus pecados. Mas enquanto isso não acontece, irmãos, a gente vai pregar o Evangelho para ver se, de alguma maneira, o seu coração ele se abre para a palavra do Senhor. Como Jesus falou, então lhes abriu o entendimento para que compreendesse isso que eu estou falando. Para que entrasse no coração essa verdade. E aí, para que nós tivéssemos paz hoje, teve que ter, no começo, sacrifícios. João capítulo 15, versículo 18. Se o mundo vos odeia, lembre-se, o mundo me odiou antes de odiar vocês. E aí começa com Jesus, o sacrifício de Jesus. Aqueles que seguiam Jesus, irmãos, eles eram perseguidos. Para você estar num culto como nós estamos aqui hoje, era impossível naquele tempo. Por quê? Porque não podia pregar.
Havia uma sentença de morte para quem reconhecesse Jesus. Se falasse, eu quero Jesus Cristo, você morria por causa disso. Pela sua declaração de chegar aqui na frente e falar, eu te aceito como meu Senhor e meu Salvador. Você morria por causa disso. E hoje tem gente que tem vergonha de vir cá na frente, levantar a mão, num ambiente de paz, onde ninguém está te acusando, onde as pessoas estão se alegrando com você de aceitar Jesus, você tem preguiça, você tem vergonha, você não tem atitude de chegar aqui e reconhecer Jesus Cristo. E naquele tempo, para você falar que é de Jesus, você tinha que morrer para isso. E o que mais me deixa constrangido, irmãos, é que naquele tempo, se eu tivesse um filho, se eu tivesse uma esposa que eu amasse, eles iam matar minha família também, porque eu era de Cristo Jesus. Se eu não negasse Jesus Cristo, eles falavam, sua família é ruim. Tem que matar a família dele também, tem que matar o filho dele também, que é inocente também, porque ele aceitou Jesus Cristo. E eles pegavam o pai de família que aceitou Jesus, pegavam a esposa que ele amava, pegavam o filho que ele amava, colocava dentro do coliseu onde ele ia ser morto, onde a filha e o filho ia ser morto, a esposa ia ser morta, e ele sabia que ele era o culpado no sentido dele reconhecer Jesus. É muito sério, irmãos. Quando mexe comigo, quando é só eu dou conta de enfrentar os problemas. Quando é só comigo, eu vou lá e me sacrifico. Agora, quando mexe com a minha família, quando a minha família vai ser prejudicada, aí é outra forma de entendimento. Você aceitaria Jesus sabendo que seu filho vai morrer por causa disso? Você aceitaria Jesus sabendo que a sua família vai ser queimada, que eles vão perseguir, queimar sua casa, seu lar? Era isso que acontecia quando você aceitava Jesus. Eles vinham e destruíam as aldeias, destruíam as vilas, destruíam tudo que era do cristianismo naquele tempo. Os nossos heróis não é o Batman, não é o Super-Homem, não é a Marvel, não. Os nossos heróis são os seguidores de Jesus Cristo que entregaram a palavra na nossa mão, como aquele louvor fala, vieram com o sangue dos heróis que seguiram Jesus Cristo, vieram com o sangue de Jesus Cristo. Para hoje a palavra de Deus está na nossa mão. Mateus 24, 9. Então sereis atribulados e vos matarão, sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Mateus capítulo 5, versículo 10. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem, vos perseguirem por minha causa, e mentindo disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque a mim me perseguiram, e perseguiram os profetas que viveram antes de vós. Amém? Então que essas palavras entrem no seu coração. Nós vamos estar passando para o ato da Santa Ceia. A palavra de Deus diz, irmãos, quem que pode ceiar? Primeiro, vamos repetir, quem aceitou Jesus como Senhor e Salvador, porque você vai participar do corpo e do sangue de Jesus Cristo. Sem aceitar Jesus, que sentido vai ter a Santa Ceia para você? Depois, quem pode participar da Santa Ceia? Quem que desceu nas águas batismais, quem que foi batizado, quem que escolheu morrer para o mundo e viver para o Senhor, fazer parte do corpo de Cristo. Para esse tem a Santa Ceia. Então as crianças que não foram batizadas, os adultos que não foram batizados, hoje você pode aprender essa palavra, mas você não está apto para ceiar. Da mesma forma, a palavra de Deus diz em 1 Coríntios, vai ensinar que para você ceiar, você tem que se analisar você mesmo, não é o pastor que tem que te analisar. Você tem que ver se você está apto, se você está pecando contra o Senhor naquele momento. Por isso que a gente prepara vocês. O que está em fornicação pode ceiar depois que ele for batizado? Não pode. Por isso que a gente fala, primeiro você tem que casar direitinho, para depois você ser batizado. Porque você vai lá, desce nas águas batismais, aí você continua em fornicação, você vai chegar na Santa Ceia, mesmo que você desceu no batismo, você está continuando
a praticar a fornicação. Então não vai adiantar, você vai trazer sobre si a condenação. Por isso que tem que ser ensinado sempre direitinho. Tem igreja que batiza os casais que não estão regularizados. Isso é errado. Primeiro tem que casar direitinho para depois ser batizado. Amém? Então nós vamos ler 1 Coríntios capítulo 11. Versículo 23. Se o Elinaldo, o Jusiclei quiser já lavar as mãos, o Gabriel também, o irmão John, vocês vão lá lavar as mãos para vocês pegar, já colocar o suco de uva. Pede para a Carol o suco de uva e o pão, já deixa arrumadinho. 1 Coríntios capítulo 11, versículo 23. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Eis a razão porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. Porque se nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Amém? Então, qual que é o sentido de você receber essa análise no momento que você vai ceiar? É Deus, Ele querendo que você não seja condenado. Então, se você já aceitou Jesus, se você já desceu nas águas batismais, se você chega diante do corpo do Senhor e pede perdão dos seus pecados e quer morrer para o mundo e viver para Deus, você está apto para ceiar. Tem pessoas que falam: não, eu pequei. Então pede perdão. Deus, Ele não quer te tirar do corpo. Ele quer que você reconheça que você não pode ficar fora do corpo. Então vou explicar bem direitinho para você. O que é que Deus Ele quer que você faça? Quer que você largue o pecado e fique na igreja. Ele não quer que você saia da igreja por causa do pecado. Deus, Ele quer que você largue do pecado e participe da Santa Ceia. Deus, Ele não quer que você fique sem ceiar. Vocês entenderam como é que é? Então, na realidade, é você que tem que se regularizar e vir para a casa de Deus. Você que tem que olhar para Cristo Jesus e ver a oportunidade de mudar de vida, de largar o que está acontecendo de errado na sua vida. De tomar uma decisão. Como a palavra de Deus diz, de que adianta você ganhar o mundo inteiro e perder sua alma? O que sentido tem você continuar no pecado para você deixar de receber a salvação? Vai ser muito caro o preço que você vai pagar por isso, por causa da indecisão, por causa da falta de se posicionar diante de Deus. Amém? Então, enquanto eles arrumam ali, nós vamos ouvir o coral com mais um hino. E depois nós vamos já entrar no ato da Santa Ceia. Amém? Vamos receber o coral Evas de Cristo com as palmas que louvam o Senhor. Glória a Deus. Aí você adora o Senhor, fica de pé. O coral ele não vai adorar sozinho. Ele está aqui como aquele que vai te despertar também para te mostrar
o caminho que é Cristo Jesus para você adorar a Deus. Então, muitas igrejas, o coral levanta sozinho, os outros ficam assistindo ele louvar. Não é assim. Você é adorador, você está aqui para adorar a Deus. Então, o coral vai ser o estímulo para você ser ajudado a fazer o que a palavra de Deus diz que é para todos nós fazermos na casa do Senhor, que é adorar o Senhor que morreu na cruz do Calvário para nos perdoar dos nossos pecados. Quem que vai ficar com o microfone? Aleluia! Aleluia! Glória a Deus, Senhor Jesus. Aleluia! Santo Senhor Jesus. Glória a Deus, Pai. Aleluia! Aleluia! Pode gravar também, fica bem. Aleluia! Sua majestade se aceitou pecadores, o trono revelou em sabedoria, e seus olhos viram de perto seu reino, e acreditaria que o seu cetro já seu tempo não simples, Deus Maria, em lugar, se esperar, em Maria, e sua voz chamou o mundo à existência, e até as mãos. Aleluia! Deus soberano, Pai. Aleluia! Deus que foi levado ao matador. Aleluia! Nossas culpas. Deus de Deus, foi fiel até o fim. Tira o pecado do mundo, revela a eternidade que transforma em mim. Aleluia, Senhor. Como leão rugirá, do olho verá, glória marchando ele vem, sobre as nuvens ele vem, ele é o leão e o cordeiro, conhecido céu cantou, onde está a morte com a vitória, e não foi morto, o leão ressuscitou. Ele ressuscitou. Ele ressuscitou. Aleluia! Deus digno, Senhor Jesus. Soberano, Pai. Seu coração não levantou, ficou calado, vacinou todas as nossas culpas. Não tinha mancha, o Calvário não reclamou. Foi maltratado e humilhado o Cordeiro de Deus, mas foi fiel até o fim. Pecado do mundo, A eternidade, glória em mim. mas como um leão Rugirá, todo olho verá, glória marchando ele vem, sobre as nuvens ele vem, ele é o leão e o cordeiro, não foi vencido, o céu cantou, onde está a morte com a vitória, ele foi morto,
morto, mas o leão ressuscitou. Da vida, eu sou o verdadeiro Deus, é o Senhor, Libertador, Salvador, a nossa eterna, palavra de bom pastor, Amanhecer, Shalom, Adonai, Hashem, Elion, Hashem, o Elohim, Deus é Shaddai, Yahvé Shammah, com toda glória o Adonai, o mel, domínio e eternidade, a vida. Sou o verdadeiro Deus, é o Senhor, Libertador e Salvador, a nossa eterna, palavra, vida, bom pastor, eu amanheci, eu Shalom, esse Jesus, Elion, Hashem, o Elohim, Deus é Shaddai, Yahvé Shammah, o leão rugirá, todo olho verá, glória marchando ele vem, sobre as nuvens ele vem, ele é o leão e o cordeiro, vencido do céu cantor, onde está o morte da vitória, ele foi morto, mas o leão ressuscitou. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Amém, irmãos? Então vamos passar para o ato da Santa Ceia. Estão aqui os obreiros que Deus separou. Vem cá para frente aqui. Traz a Santa Ceia. A palavra de Deus diz, irmãos, que começa pelo altar o exemplo do rebanho. Então, começa por mim, começa por eles. Também no altar começa a união. Se nós estivermos desunidos aqui, o que a igreja vai pensar? Então, cada um vai segurar também, levanta para cima, levanta para o alto também o pão, segura também. Cada um segurando o corpo de Cristo como símbolo de união, para cada um de vocês ver que a intenção de Deus conosco é que cada um permaneça unido na casa deles. Amém? Então vamos orar. A palavra de Deus diz que está aqui um suco de uva, está aqui um pão comum, mas no momento que a gente ora, esse pão, ele é o símbolo do corpo de Cristo. Esse suco de uva é o símbolo do sangue de Jesus Cristo derramado por nós. Então, Senhor Deus e Pai, apresentamos diante de Ti, Senhor, o suco de uva, Pai, como exemplo, Senhor, símbolo do Teu sangue derramado por cada um de nós. Apresentamos diante de Ti esse pão, Senhor, que representa o Teu corpo, Senhor, que foi rasgado ali na cruz do Calvário, Senhor, para que todos nós tivéssemos vida, Pai. Que seja cada um, Senhor, participando, recebendo, Senhor, em nome de Jesus, o perdão dos seus pecados, se arrependendo, Senhor, dos seus maus caminhos, e lembrando, como a Tua palavra diz, Jesus morreu para nos perdoar dos nossos pecados. Deus de glória, anunciamos a Tua morte, Senhor, o motivo do Senhor ter morrido para a remissão de pecados, até que o Senhor venha, Pai, em nome de Jesus Cristo. Amém. Aí eles vão entregar para você o pão, entregar o suco de uva, e você espera no seu lugar, a hora que eu falar, podem ceiar, e todos vão ceiar juntos, amém? Glória a Deus. Então pode distribuir o suco de uva, pode distribuir o pão. Glória a Deus. Eu convido a irmã Neuliane para estar louvando 2 hinos da harpa, amém? Glória a Deus. Enquanto eles vão passando, irmão, você adora com seu coração também, que Deus, Ele é fiel para nos abençoar nesse lugar.
Aleluia. Glória a Deus. Bendito seja o Cordeiro que na cruz por nós padeceu. Bendito seja o seu sangue que por nós ali ele verteu. Eis esse sangue lavado, com roupas que tão alvas são, os pecadores remidos, que perante o seu Deus já estão. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, se nesse sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Espinhosa coroa, Jesus por nós suportou. Oh, quão profundas as chagas que nos provam quanto Ele amou. Eis nessas chagas pureza para o maior pecador, pois que mais alvo que a neve, teu sangue nos torna Senhor. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, se neste sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Nós a te confessarmos e seguirmos na sua luz. Tu não somente perdoas, purificas também, ó Jesus. Sim, é de todo pecado, que maravilha de amor, pois que mais alvo que a neve, teu sangue nos torna Senhor. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, se neste sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Amém? Aí deixa o outro para depois que a gente tomar o cálice e o pão. Aí você vai cantar mais um e a gente vai tirar um tempinho de oração. Amém? Já pegou para a Neuliana ali? Já serviu ela também? Glória a Deus. Todos receberam que estão aptos para ceiar o pão e o suco de uva? Amém? Glória a Deus. Amém? Então, tomai e comei. Seja em nome de Jesus abençoada a sua vida. Diz Jesus, em nome de Jesus podem ceiar. Em nome de Jesus. Amém? Irmã Neuliana vai trazer mais um hino da harpa. Enquanto isso, você tira esses minutinhos para meditar naquilo que Jesus fez para a sua vida e adore o Senhor. Em
Aleluia, Espírito Santo de Deus, soberano, Pai. Glória a Deus, aleluia. Aleluia, Senhor. Aleluia. Sim, Pai, em nome de Jesus. Digno, Senhor Jesus, soberano, Pai. Pedimos perdão pelos nossos pecados, Senhor. Pedimos que nos ajude, Senhor. Glória a Deus, aleluia, Senhor. Aleluia, Senhor Jesus. Aleluia. Aleluia, Senhor Jesus. Olha o que vem, para o sorriso, louco traição, Ele abençoa, bate o pão, lava os pés daqueles fiéis, e mesmo traidor. Recebe assim o vinho bom, café de motor, lavou nossos pés e enxugou com a dor. Aquele pote estava todo nascer, partido por mim, pelo meu viver. Vinho amor, sangue é o perdão, venceu-me ganhar a minha salvação. Aquele pote estava todo nascer, partido por mim, pelo meu viver. Vinho amor, sangue é o perdão, venceu-me ganhar. Era um gordo vinha preparar a oração montada na cruz, escrita na ceia, pelo meu Jesus. Aquele partido estava todo nascer, partido por mim, pelo meu viver. No vivo amor, sangue eu perdão, venceu-me ganhar a minha salvação. Aquele partido estava todo nascer, partido por mim, pelo meu viver. No vivo amor, sangue eu perdão, venceu-me ganhar a minha salvação. Aleluia. Irmã Sônia, traz mais um louvor, amém? Fica mais esses minutinhos. Aproveita esse tempo na presença do seu Deus. Aleluia. Deus, Ele quer falar com você. Ele quer ouvir o seu coração nessa manhã. Fala com o teu Senhor. Conta para o Senhor a sua necessidade ou nesse momento a sua causa, seu problema. Deus, Ele está aqui para te ajudar. Ele está aqui para te socorrer nesse momento. Deus é um Deus presente. Ele quer ter um contato mais íntimo com os filhos dele. Aleluia. Aprenda a se aproximar do Senhor. Ser livre para chegar diante do seu Pai e pedir perdão. Aprenda a se aproximar daquele que provou o seu amor por você, por cada um de nós, entregando o seu único filho. Aleluia, para que não houvesse mais culpa, não houvesse mais condenação, não houvesse mais algo que te impedisse de se aproximar dele.
Deus não está irado com você, Deus não está brigado com você, Ele quer que você se aproxime dele. Aleluia! Aleluia! Ei, Deus está te chamando. Deus está te chamando. Ei, vá. Corra para a presença do Senhor. Vai buscando o Senhor nessa manhã. Deus tirou a separação, tirou a inimizade. Ei, ai, toque macinema. Ei, toque, ai, to. Emarebase. Emaremayanaço. Eremarabayadaraço, queribatarase. Não há mais separação, não há mais inimizade. Emaresco. Eremayadaramase. A presença de Deus, a liberdade, a alegria. O peso do pecado é tirado das suas costas. A mancha, a mácula. Emayes. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Ei, amanhã alegre com o Senhor. Deus renova suas forças nessa manhã. Deus renova sua, aleluia, disposição. Seu lar não vai ser cansado, seu casamento não vai ser cansado, seus relacionamentos não vão ser cansados, afadigados. Areba cantura desse. O nome de Jesus. Rebaraba cantura. Rebarabaçu, querido. Ei, se você tiver que olhar para o futuro, olha para o lugar que você vai, olha o céu. Não andeis ociosos ou preocupados com o dia de amanhã. Remarabacantura e Manassé. Mas se for para você olhar o futuro, olha até chegar no céu. Eramaiasse. Aramanamaiasse. Ei, o que mato ele? Eramaiadoremasse. Ei, você está indo para o céu. Mais um pouquinho de tempo, e o que há de vir virá e não tardará, diz o Senhor para o seu coração nessa manhã. Vai passar tudo, vai passar o sofrimento, a aflição. Contempla como Estevão contemplou o Filho do Homem ao lado do trono de Deus. Ei, toque para você. Ei, nisso. Ei, você tem um líder poderoso. Você tem um pai poderoso. Você tem um pastor poderoso que é Jesus Cristo de Nazaré. Não te desampararei, diz o Senhor. Ei, aprenda a pedir, aprenda a orar, aprenda a conversar com teu Senhor. Aprenda a ter um relacionamento com Ele, seja amigo. Ore babatu que batu basu que vamos no manse. Ele marabatu ele. Era maia que basu. Alamares. Makenda ramase. Ele maramasu te que mandasse. Ele maramatu ele mase. Igualável. De nascer e reinará. Teu é o reino, tua é a glória, acima de todo nome está. Nome é, poderoso esse nome é. Nome de Jesus.
vai queimar. Ele vai queimar. Ei, tu merece. Ei, vai tu queimar. Sumenea, parceiro. Ei, barabaçu queimanesta. Vai tomando a água da vida. Sacia o teu. Lemaconte, Márcio. Remanamassu. Ai, derebarabacê. Aleluia. 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 Deus, Ele quer que você se alegre, irmão. Você está indo para o céu, você está indo para o céu. Não preocupa. Deus me traz uma palavra nessa manhã. Não preocupa com teu filho, com a tua filha. Não preocupa com a tua casa. Deus, enquanto você está aqui, Ele está cuidando do seu familiar ali. Ele está livrando, Ele está dando, em nome de Jesus, o plano de salvação para ele. Ei. Aleluia. Aleluia. Tão somente confie, tão somente faça a sua parte. Esteja na presença do Senhor, Ele te exaltará no tempo oportuno. Que não vai ser confundido, não vai ser vencido na batalha. Aleluia. Amém, irmãos? Glória a Deus. Então vamos encerrar mais um trabalho diante de Deus. Você que ainda não foi batizado, me procura para a gente fazer o pré-batismo. Você que não está casado, quer regularizar seu casamento, procura também, que nós vamos fazer o pré-casamento. Que o Senhor te abençoe em nome de Jesus Cristo, amém? Então estenda suas mãos assim, fala assim: com o amor de Deus, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, as divinas consolações e a comunhão do Espírito Santo esteja com cada um de nós e com a igreja em todo mundo. A igreja diga amém. Se Deus é por nós, se Deus é por nós, se Deus é por nós, ninguém amém. As palmas louvam o Senhor. Glória a Deus. Cumprimenta esse irmão, essa irmã que está do seu lado aí, com a paz do Senhor Jesus. Aí